Opa, boa noite pessoal, tudo bem aí? Vamos a mais uma experiência de princípios de eletricidade. E olha, hoje vamos fazer a experiência número 6. E acompanhe direitinho o vídeo de hoje aí, preste atenção, porque hoje você vai aprender um monte de coisa nova, hein? Então preste atenção no vídeo e depois você mexe no seu material, tá bom? Eu vou começar a dar algumas informações aqui, não vai já mexendo no seu material não, presta atenção primeiro, certo? Para não ter erro aí na hora de você montar o seu circuito. E hoje nós vamos montar um circuito sensor de luz. Para isso, nós vamos conhecer um novo componente, tá? O LDR. Esse componente aqui, ó, eu desenhei aqui, depois você vai procurar no seu material, como eu disse, né? E você vai ver que o meu desenho aqui é uma cópia fiel do componente que está aí, certo? Não desenhei tão bem quanto a Camila, não. A Camila Miller faz uns desenhos fantásticos lá no caderno dela, né? Meu desenho, depois eu até quero ver o seu, hein, Camila? Faz lá que depois eu quero ver como é que vai ficar, tá? E o LDR está aqui, então. Esse R aqui é de resistor, tá? Ele é um resistor, mas ele tem uma característica especial, porque a resistência dele muda conforme a luminosidade que incide sobre a superfície dele. LDR, esse R é de resistência então, resistor que depende da luz, certo? Então, resistor que depende da luz. E depende como? Olha, com bastante luz, a resistência dele é baixa. No escuro, a resistência dele aumenta, certo? Agora veja bem, quando você tem um resistor desse nosso comum aí que a gente usa no circuito, vamos supor um resistor de 150 ohms. Ele é sempre 150 ohms, no claro, no escuro, não muda, né? Já o LDR então, ele muda a resistência dele, certo? E por que o LDR muda a resistência e o nosso resistor comum lá não? Ah, porque o LDR, ele é feito com material especial, né? Os engenheiros químicos pesquisaram pra gente um material que tivesse essa propriedade, e é um material chamado sulfeto de cádmio. Sulfeto de cádmio. O cádmio é um elemento químico, né, lá da tabela periódica, certo? Então, essa trilha que tem na superfície do componente aí, é principalmente baseado nesse material aqui, tá? No cádmio, certo? Então, o sulfeto de cádmio é o material que forma essa trilha resistiva, que muda a resistência de acordo com a luz. Bom, agora veja bem, eu falei, com luz a resistência é baixa. Agora, não pense assim que é baixa 5 ohms, 0 ohms, 10 ohms, não. Tá? Você vai ver, a gente vai medir, você vai medir aí na experiência. Você vê que com luz, dependendo da luminosidade ambiente, pode dar 800 ohms, 1K, até um pouco mais, certo? Agora você fala assim, mas como? É baixa e pode dar 1K, até um pouco mais? Sim, porque no escuro vai dar, quando você coloca o LDR no escuro, dá uma resistência de 20K, 30K, 100K ohms, dependendo do quanto escuro está o ambiente, certo? Então, no escuro, são dezenas de K ohms, certo? Agora, com luz, a resistência é baixa, como eu disse, nesse nível. Agora, nós vamos fazer o seguinte, antes de você começar a montar o circuito, nós vamos medir a resistência do LDR. Tá? Vamos aproveitar que você já aprendeu a usar o multímetro para medir resistência, né? Você sabe qual que é a escala lá de resistência, certo? E você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar o LDR no protoboard, vai colocar o LDR aqui assim, ó, no protoboard, ele sozinho, tá? Sem montar o circuito. Porque você não pode medir a resistência de um componente quando ele está ligado no circuito, certo? Vamos supor, você montou o circuito aqui, que já vou explicar. Olha, esse é o LDR, está aqui o símbolo dele. É um resistor, tem essas setinhas aqui para indicar que é um sensor de luz. Observe que no LED o diodo é emissor de luz, as setinhas são para fora, emite luz. E o sensor, as setinhas estão chegando no componente, tá? Bom, então eu estava falando que se você já tivesse montado o circuito, você não pode vir aqui e colocar as pontas de prova do multímetro e medir a resistência. Tá? Porque senão a resistência dos outros componentes vai influenciar na medida, certo? Então a resistência tem que ser sempre o componente sozinho. E para fazer isso, para você não ficar segurando, como você fez na aula passada, quando você ia medir o resistor, para você não ficar segurando, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar o LDR no protoboard então, certo? Aí você vai pegar as pontas de prova do multímetro, certo? E vai vir aqui e medir a resistência dele.
Por que eu estou falando para você não segurar? Ah, porque você vai precisar fazer o seguinte, ó. Você vai colocar na placa, então, eu coloquei um aqui para você ver, ó. E cuidado que você tem que colocar em trilhas separadas do protoboard, né? Os terminais do LDR. Vai colocar na mesma vertical, senão vai dar resistência zero. Tá vendo? Então coloca ele em trilhas separadas, tá bom? E por que eu falei então para você não segurar com as mãos? Porque você vai precisar colocar as pontas de prova no LDR e primeiro você vai medir a resistência dele no claro, certo? Desde que você está medindo ohms. Aí você vai colocar lá na escala de ohms, tá bom? E você começa colocando na escala de 2000, certo? Coloca na escala de 2000 e aí mede com a luminosidade ambiente. Vê quantos ohms dá e escreve aqui. Tudo bem? Aí depois você vai precisar cobrir o LDR. Então você pega um pedaço de fita isolante, uma tampinha de caneta, que não tenha furo em cima, né, para não deixar passar luz. Aí você cobre o LDR, tá? Então ele está no escuro, e você vai lá e mede, certo? Aí vai lá, coloca as pontas de prova aqui, nos terminais do LDR e mede no escuro. No escuro, a resistência vai subir muito. E como eu falei para você, aqui no claro, a escala estava em 2000 ohms, né? No escuro você vai precisar mudar a escala, concorda? Aqui, ó, olha, Érica, aqui você vai precisar colocar, por exemplo, na escala de 200k ohms, certo? Para medir a resistência, tá bom? E às vezes pode passar de 200k, né? Aí você põe na de 2000k, dependendo do quão escuro tiver aí, vai passar de 200k, você muda para 2000. Mas em 200k geralmente dá para medir. Aí você vai medir a resistência no escuro aqui e coloca a resistência. E é claro que aqui com certeza vai dar em K ohms. Vou colocar o K aqui, né? Com certeza vai dar em K ohms. Nessa de cima aqui vai depender então da luminosidade que estiver batendo no LDR, né? Certo? Então, antes de montar o circuito, você vai medir a resistência. Só para você ter uma ideia, e que você pode melhorar essa resistência no claro aqui, é o seguinte. Quando a gente faz essa experiência lá no Luther King, e as aulas são durante o dia, né, o aluno ia lá fora no sol e media. Tá? No sol, a resistência do LDR dá aproximadamente 100 ohms. Tudo bem? Agora, nas nossas aulas da noite, né, para a gente simular o sol, sabe o que é comum os alunos fazerem? Pega a lanterna do celular, pede para alguém ajudar. Ô, Vani, se você pede para Maria Júlia ajudar, segura o celular, aponta, tá bom? E lá pro LDR e mede a resistência. Aí você vai ver que vai cair bem mais, certo? Então você pode simular a luz do sol aí com o celular, beleza? Tá? Pede para alguém te ajudar, ilumina e você mede a resistência do LDR e coloca aqui. Tudo bem? E aí nós vamos ter essa ideia então de quanto é no claro e no escuro. Você vai confirmar que com luz a resistência é baixa, no escuro a resistência é alta. Beleza, fez isso, foi a primeira parte. Agora, vamos ao circuito então. Olha que legal o circuito de hoje. Ah, eu estou até assim, ansioso para te mostrar aqui. Olha, o meu circuito está aqui, tem outro LDR, e eu vou escurecer, tem um LDR aqui. Eu vou escurecer o LDR, está aqui. Escureci, tá vendo? Pronto, escureci sobre o LDR. Certo? Você pode usar o LED de alto brilho, se o LED é grandão aí, né? O meu de alto brilho é pequenininho. Se o LED de alto brilho é grandão, vai dar um efeito melhor ainda. Tá? E aí, olha o nosso sistema elétrico aqui. Você vai precisar de um resistor de 100K, um de 2,2, o LDR, claro, o R3, 470, esse aqui é a mesma parte da aula passada, né? Deu até para deixar montado já. O R3, o LED aqui você pode colocar o de alto brilho então, que vai dar um efeito melhor. O R4 10 ohms mesmo, como da aula passada. Beleza. Agora, olha como funciona o nosso circuito. Quando bate luz no LDR, a resistência dele é baixa. Aí, a corrente que desce por aqui, ó, vamos marcar aqui com a caneta, né? A corrente que desce por aqui, certo? A corrente que desce aqui assim, ó, pelo R1, né? Quando ela chega nesse nó aqui, para cá tem uma resistência muito baixa e para lá tem uma resistência de 2.200 ohms, certo? Então, a corrente vai preferir vir para cá, não vai corrente para lá, para R2, não desce corrente aqui, certo? E o LED está apagado, tudo bem? Quando você cobre o LDR, como eu cobri ali na minha placa, quando eu cubro o LDR,
a resistência dele aumenta muito. Aí a corrente estava vindo fácil para cá, ó, começa a encontrar dificuldade, a resistência é muito alta. A corrente começa a ser desviada para lá, para a base do transistor. A corrente vem para cá, certo? Vai. Chegou a corrente na base, liga o transistor, né? Já vimos isso na aula anterior lá, do sensor magnético. Chegou a corrente na base, liga o transistor, ele fecha o contato aqui do coletor para o emissor, desce corrente e o LED acende. Tudo bem? Então, assim que vai funcionar o nosso circuito. Olha como é simples, né? As luzes dos postes eletropaulo aí tem esse mesmo esquema, né? Tem gente que pensa que quando anoitece, tem alguém que trabalha lá na Eletropaulo que vai lá e liga um monte de disjuntor para ligar as ruas dos postes, né? Não é assim não, né? Então tem o sensor de luz, né? Pode olhar aí. E, aliás, agora é interessante, né? Porque tem muita iluminação de LED nas ruas aqui. Porque antigamente, quando era a iluminação tradicional, não tinha um sensor em cada lâmpada do poste, não, né? Era um sensor em um dos postes que comandava várias lâmpadas da rua. E aí quando dava um problema no sensor, apagava da rua toda, né? Agora não. Daqui de cima do meu apartamento dá para ver as luzes lá de baixo dos postes e em cima das lâmpadas, aqui na parte de cima assim, do refletor, tem o sensor, né? Dá para ver fácil lá o circuito sensor para ligar essas lâmpadas. Bom, dito isto, vamos ver o seguinte, né? Como que a gente monta esse circuito aqui na placa? Quando a gente está tendo aula lá ao vivo lá no Luther King, eu não faço essa parte mais aqui nessa experiência 6 já não, né? Porque aí você já tem prática. Mas, como estamos nas aulas online, eu vou fazer aqui porque senão você pode se atrapalhar aí na sua casa e depois o circuito não vai funcionar e você não vai saber por quê, né? Então vamos ver como que fica a ligação, a montagem desse circuito aqui na placa, certo? Então, acompanhe aqui comigo. Olha, vamos ver aqui o Vicenzo, olha como fica então, hein? O R3 está no positivo, certo? O R3 no positivo e depois ele vai terminar no LED. Aí vamos fazer o seguinte então, ó. O R3 é no positivo, o positivo é aqui. Do LED, vou ligar o resistor aqui, por exemplo. Está aqui. Esse é o R3. Como o R3 vai no positivo do LED, eu vou ligar o outro terminal do R3 em qualquer lugar livre da placa, e aqui está livre, concorda? Certo? Concorda, João Vitor? Aqui está livre, beleza. Aí agora, nesse terminal do resistor, tem que ligar o positivo do LED. Lembrando sempre que o positivo do LED é o terminal maior, né? Então eu vou pegar o LED, tem que ligar no resistor, que é essa coluna aqui, o resistor, e vai lá no coletor do transistor. O terminal do LED vai aqui então, certo? Esse é o terminal positivo do LED, aí não se esqueça, terminal maior. Tá bom? Se você que coloca o LED, quem tiver o LED de alto brilho, quem não queimou o LED de alto brilho, coloca aqui. Se você não tiver mais o de alto brilho, teve gente que queimou na primeira experiência aí, né? Então, você usa o LED comum aí, certo? Hoje você pode até usar o LED pisca. O LED pisca ele é da cor vermelho e o terminal dele aí no seu material já veio entortado. Tá? Hoje você pode até usar o LED pisca aqui só para efeito visual, para testar, né? Mas na aula que vem você tem que voltar ao LED normal, porque a gente vai medir tensão. E para medir tensão com o LED pisca não dá, como fica oscilando, você não vai conseguir medir. Beleza? Então tá aqui, ó, negativo do LED no coletor, tá vendo? Ó, aqui esse C é de coletor. Lembra disso? Tá. Aqui o coletor. Beleza. Bom, no emissor vai um resistor de 10 ohms. Como da aula passada eu disse, né? Falei que poderia até ter deixado montado. Eu não lembrei de falar para você. Bom, mas isso aí também é rapidinho. Aqui vai o R4. Né? Ó, no E e no negativo. Beleza? Tá aí. 4 negativo. Agora, observa essa parte aqui, ó. Essa parte é onde os alunos costumam errar muito na montagem. Quando a gente está lá nas aulas ao vivo lá no laboratório, o aluno monta, não funciona, a gente vai ver ele errou nessa parte aqui, ó. Porque observe, esse R1 ele vai no positivo, beleza? Aí tem gente que liga esse terminal do R1, já vai lá e liga direto na base do transistor, liga o R1 aqui, ó. Liga no positivo e aqui. E não é. Olha, o R1 vai no positivo e depois ele vai no R2 e no LDR. Então o que a gente vai fazer? Vamos ligar o R1 no positivo, certo?
E o outro terminal dele a gente vai ligar no lugar livre lá do protoboard para depois fazer essas conexões aqui, ó, do R2 e do LDR. Então, deixa eu ver na minha placa, onde eu vou ligar, aqui. Olha, o R2 vai no positivo, certo? Tá aqui ele, ó, R1, né? R1 tá lá no positivo. O outro terminal dele, eu vou ligar no local livre, pode ser aqui, ó. Ligar no lugar livre, que tá aqui, certo? Porque aí, acho que não ficou bom não, hein? Nesse lugar aí eu vou ligar quem? Né? Porque eu vou ter que fazer uma torção no LDR para ligar ali, né? Olha, tá lá o R1 então, certo? Aí, nesse terminal do R1 aqui, vai o R2. E o R2 vai para a base do transistor, né? Então, observe, eu posso ligar o R2 aqui, certo? O R2 está aqui. E o R2 vai na base do transistor, a base é aqui, ó. Tudo bem? Concorda com isso aqui, ô Igor? Tá certo aí? Né? Vem na base do transistor. Falta ligar quem agora? Isso, o LDR, certo? E o LDR ele vai aonde? Ele vai aqui, onde estão esses dois. Observe, o LDR vai aqui, ó. O LDR vai aqui onde estão esses dois. Tem um furo livre aqui? Tem, aqui, ó. Aqui e no negativo, né? O LDR vai no negativo. O negativo está aqui, olha. Aqui está o negativo. Aqui está o LDR. Beleza? Olha aí. Tá aí o circuito então montado. Ligamos tudo já, né? Beleza, ligamos tudo. E agora então, depois que você terminou a montagem, você vai fazer esse teste aí que eu fiz, certo? Vai pegar, vai cobrir o LDR, aliás, com luz, bater no LDR, o LED tem que estar apagado, aí você cobriu, opa, o LED acende, certo? Então, aí você vai fazer esse teste, funcionou, beleza? Aí, depois que terminar, você não desmonta o circuito não, porque na aula que vem a gente vai fazer uma medição das tensões desse circuito, é a nossa próxima experiência, beleza? Mas o importante agora é você montar e fazer esse teste aí, como eu falei. Cobrir o LDR, opa, acendeu o LED, tá certo. Tudo bem? Certo? Então, depois lá na tarefa você vai postar um vídeo do seu circuito funcionando e a foto, ou já filma isso aqui também no seu caderno, lá com o valor da resistência do LDR no claro e no escuro. Beleza? Se tiver dúvida no nosso encontro à noite a gente conversa, tá bom? Você tira as dúvidas, tudo bem? Então, até já, pessoal.